Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Yom Avda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a mais um encontro, o segundo encontro sobre o livro O Yoga do Amor, de James Schwartz, que são comentários em cima dos Sutras de Narada. Bom, exatamente sobre isso, ele vai fazer aqui o último comentário que eu vou reler, até a sugestão do Marcelo, até para a gente se lembrar, né? A gente se ressituar, porque não teve encontro na quinta-feira passada. Então, aonde a gente está? A gente está num tópico onde ele está falando de uma aparente contradição entre amor e conhecimento, e como é que isso é entendido e viabilizado pela literatura devocional. Claro que ele está falando aqui do contexto hinduísta, né? Então, no último parágrafo desse tópico, ele faz um comentário sobre o que é usar uma ferramenta, né? Muito embora você discorde das bases sobre as quais ela é fundada. Olha que interessante. Como é que ele coloca aqui? Portanto, quando estudamos literatura devocional, embora esse texto seja uma exceção, esse texto aqui que a gente está lendo, que é uma visão não dual de algo que é normalmente visto como dual, que é a devoção. Então, é uma exceção. Então, no geral, quando a gente está lidando com literatura devocional, ou seja, dual, precisamos discriminar as práticas, né? A gente precisa discernir as práticas que são valiosas das ideias que não são valiosas, supondo que o indivíduo que está fazendo essa discriminação, ele queira liberdade, e uma das expressões da liberdade é o amor não dual. O amor não dual, ele é a solução para um dos problemas mais marcantes do mundo, que é a solidão e separação. As pessoas se sentem sozinhas e esperam que os relacionamentos amorosos as libertem, o que, na verdade, eles fazem momentaneamente, mas, logo em seguida, eles vinculam, né? Eles amarram o amante ao objeto do amor, formando o que a gente chamaria de uma antítese da liberdade, porque é um novo grilhão, né? Então, relacionamentos amorosos à parte, se você olhar mais fundo, você vai descobrir que, quando consegue o que deseja, fica satisfeito consigo mesmo, o que significa que você realmente se ama. Isso aqui é um daqueles primores do Vedanta, né, que é olhar com cuidado o que significa a sua experiência cotidiana de você mesmo. Olha que interessante o que ele está. Ele está mostrando como é que uma coisa funciona e, a partir daí, concluindo o óbvio. Ele está dizendo, olha, se você olhar mais a fundo, olha mais a fundo o quê? A sua experiência ordinária, cotidiana, o que está aí ao seu alcance o tempo todo. Você descobre que, nessa experiência mais ordinária, quando você consegue o que deseja, você fica satisfeito consigo mesmo. O que significa que realmente você se ama. Por quê? Porque se você não se amasse, você não perderia tempo da sua vida tentando se satisfazer. Olha que interessante. É uma dessas análises que eu acho super elegantes e simples de fazer no Vedanta. Qualquer um pode refletir sobre isso. Ó. Quando você se ama, você consegue lidar adequadamente com qualquer coisa que a vida ofereça. Por quê? Porque você é confiante. Em quem? Em você mesmo. Né? Dependendo de como você vê você mesmo. O amor não dual, a pessoa está confiante de si, mas ela está confiante de si como aquilo que ela sabe que ela é, né? Quando o conhecimento não dual chega. Uma pessoa dual, né? Um sansari, ele também pode estar confiante de si, né? Mesmo com as adversidades da vida, mas de qualquer modo,
quando você se ama, né, independentemente do que você entenda por você, você consegue lidar adequadamente com qualquer coisa que a vida ofereça, você é confiante. Nesses momentos de liberdade, porque não há medo, né, não há temor quanto à expectativa, o problema não é a expectativa, o problema é o temor em relação à expectativa que sequestra a atenção da pessoa daquilo que é relevante, né, e joga a atenção da pessoa para o futuro e algumas vezes para o passado. Nesses momentos de liberdade, quando você está liberado, né, da expectativa, porque você lida adequadamente com qualquer coisa, porque você se ama de um modo ou de outro, a sua mente, como é que ela fica? Ela está resolvida, ou seja, ela não está dispersa. É isso que ele está querendo dizer. Ela está recomposta. Ela se decompôs caçando um monte de coisas e agora ela está resolvida, ela está recomposta, ela está em si mesma. E uma mente resolvida, ou seja, uma mente imperturbável pelo desejo e pelo medo, ela experimenta uma plenitude de amor que é a sua natureza. Ou seja, ela não experimenta isso como objeto, ela experimenta isso como decorrência dela mesma, quando ela está desimpedida de ter que ficar focando o tempo todo desejos e medos e as suas várias expressões que a gente encontra em todas as projeções humanas. Toda projeção humana ela é um movimento de cognição em cima de desejo e medo, né? Depende de como você experimenta ele. Se você incorpora isso na sua história de vida, se você cria uma interpretação, né? Mas o tempo todo é isso que está funcionando dentro de você. Quando você está resolvido, ou seja, a sua mente não está trabalhando assim, que a gente chama de alimentar desejos e medos, você experimenta a plenitude que você é. Por quê? Porque você encontrou alguma coisa? Não. Porque você parou de atulhar você com coisas inúteis, que nunca vão conseguir cumprir o destino ao qual você quer que elas realizem. Elas não têm como cumprir. É só tirar elas que a coisa que você quer aparece. É isso que o texto está querendo dizer, né? Então, aqui, nesse caso, ele está dando um trato, então, nesse parágrafo, que é muito comum, né, no James Schwartz, especificamente, né? Ele separa as coisas que ele vê que são úteis. E nas práticas devocionais, ele vê muita coisa útil. Mas ele sempre fala isso, né, para o indivíduo não perder de vista qual é o objetivo dele, né? O objetivo dele é a liberdade, como ele falou lá em cima desse último parágrafo, que é o amor não dual. Então, com base nisso, a partir dessa plataforma, ele consegue olhar essas coisas no lugar, como elas são, ele não mistura, e ele pode aproveitar o que a narrativa de devoção dual pode oferecer de melhor, né? Que é o reforço da devoção da pessoa, é o incendiar da devoção do Gnânio, do autoconhecedor. A literatura devocional pode fazer isso, e olhada do modo adequado, né? Que é um modo que coloca ela de um modo onde ela não conflitua com o entendimento último do Vedanta, que é o entendimento dos Upanishads, de que a realidade é não dual. Portanto, uma devoção dual, ela acontece apenas onde há ilusão. Alguém quer acrescentar alguma coisa em cima desse parágrafo aqui que o James escreveu, que ele resume bastante como lidar na prática com isso que ele vai fazer agora no texto, o tempo todo. Ele vai estar fazendo isso, ele vai estar levando em conta a prática, vai estar respeitando a historicidade da literatura devocional, mas ele vai estar sempre significando ela dentro da visão maior do Vedanta, que é exatamente uma visão não dual, é onde o devoto e o objeto da devoção, eles não têm mais sentido, né, como objetos para a pessoa, como pensamentos, né? Ele não lida amorosamente mais desse jeito com a vida. Embora ele respeite e possa fazer isso. O Nisargadatta fazia isso. Ele tinha momentos onde, muito embora ele fosse um Gnani, né, um não dual, pelo Nisarga Yoga, ele tinha momentos de adoração, ele tinha momentos de meditação. Uma coisa não conflitua com a outra, é só não confundir essas diferentes ordens de realidade e, a partir da visão específica de cada uma delas, o que é efetivo e o que não é, né? Então, alguém quer acrescentar alguma coisa aqui em cima desse último parágrafo? Então,
A gente vai fazendo assim, eu vou lendo os parágrafos, quando eu ver que eles fecharam um conjunto de significados aqui, aí a gente abre para ver se alguém quer colocar alguma coisa, mas se no decorrer do que a gente estiver falando, alguém quiser colocar alguma outra coisa que tem relação com o que já foi falado ou nada, pode interromper a hora que bem entender, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Aqui ele começa com uma manobra que é muito inteligente do Vedanta e muito elegante, porque é uma manobra que não briga com nada, apenas coloca as coisas nas dimensões das coisas. Uma aceitação provisória da dualidade. O Vedanta, ele vai aceitar provisoriamente todos os enganos que você tem, porque é a partir desses enganos que ele vai estabelecer um diálogo com você, né? Então, como ele tem muito mais recurso do que eu e você, ele tem um leque de coisas que ele pode oferecer. É só a gente identificar aonde o cliente está situado, né? Isso parece um manual mesmo. Aonde você está situado? É você que tem que saber, né? Em geral, as coisas que te chamam mais atenção podem indicar onde você está mais situado, qual é a projeção que você está fazendo, né? Então, como o Vedanta, em geral, ele está... Em geral, não, ele é voltado na prática para o dualismo, porque ele visa eliminar as barreiras à compreensão de que a realidade é não dual. O Vedanta ele faz um truque. Para ele conversar com você, ele vai aceitar provisoriamente que o que você está vendo faz sentido. Então, no fundo, ele está querendo te dar um crédito, né? Por quê? Porque o Vedanta agora ele quer conversar com você a partir desse ponto. Por isso que o Vedanta ele trabalha com essas verdades provisórias. Elas servem para estabelecer um diálogo, você negar aquilo que está em desacordo com as escrituras. E para que serve essa negação? Para que fique aquilo que está de acordo com a escritura, né? Que você vai verificar isso na sua prática diária, né? Então, você pode ver que as suas dúvidas podem ser e serão recorrentes, e além de serem recorrentes, elas vão, em geral, se aprofundar sobre aspectos do funcionamento do seu corpo sutil que você não conhecia. Mas, deixando isso um pouco de lado, vamos ver como é que ele lida com essa aceitação provisória. Que recurso é esse do Vedanta? Isso é um truque. É um truque lógico. Assim como aceitamos provisoriamente a ideia de que o Vedanta é uma filosofia, lembra? Lá em cima ele falou isso. Também vamos aceitar provisoriamente a visão devocional do Darshana. Qual é? É a visão de que a aparente dualidade entre o devoto e Deus é uma dualidade real, né? Vamos aceitar isso, que ela é dual, né? Que essa dualidade realmente é real, que é assim mesmo. Porque é fundamental para a purificação emocional e para expandir nossa compreensão intelectual da natureza da realidade. A aceitação da dualidade como permanente é um problema, porque causa um sofrimento contínuo. Bom, por quê? Se o Darshana devocional, né, se é o enfoque, Darshana devocional é o enfoque evolucional. Se o enfoque, né, o Darshana devocional é a visão oposta, né, qual é a visão real? Né? Por quê? Por que ele está dizendo que é a visão oposta? Né? Porque é uma visão que causa um sofrimento contínuo por motivo de uma aparente separação entre o adorador e o objeto adorado. Então, toda essa separação ela é um sofrimento porque a tendência da vida de um sansari envolvido com isso é ele encetar, é ele conjugar todos os esforços que ele puder para manter essa impressão de não separação. Então, ele vai estar sempre no movimento de atrito, né? Ele vai estar sempre numa espécie de confronto com as situações que a vida trouxer onde isso não ocorre, e vai então ter uma vida mais suscetível ao sofrimento. A visão não dual ela vai remover esse problema, né? Então, se o Darshana devocional é a visão oposta, ou seja, é a visão que leva ao sofrimento, qual é a visão real, afinal de contas, acerca da devoção, né? Então, ele fala que a resposta ela está estabelecida nos 3 textos oficiais do Vedanta, que é os Upanishads, a fonte de todo o Vedanta, o Bhagavad Gita e os Brahma Sutras, que aderem ao tríplice critério da audição, Shravana, raciocínio, Manana e assimilação
Nidhyasana, e foram cuidadosamente preservados e perpetuados por uma linhagem excepcional, né, fora do comum, de gurus e estudantes. Manter em mente os 4 princípios fundamentais da visão vedântica serve como nosso melhor filtro ao estudarmos a literatura devocional. Olha que bacana aqui. Aqui ele está mostrando como é que você lida com qualquer texto a partir da visão, essa visão do Advaita Vedanta, né, que é o Vedanta não dual, especificamente nessa Sampradaya. Mas é claro que isso vai se aplicar a qualquer linhagem, né, de Advaita. Bom, os 4 fundamentos. O primeiro fundamento: a libertação é o objetivo principal da vida humana. É sinônimo de amor não dual. Então, quando ele está falando de amor não dual, ele está falando de um modo de você olhar libertação. E quando ele fala libertação, ele está falando um modo de você olhar, encarar o que seria o amor não dual. Número 2, a libertação, ou viver o amor não dual, só pode ser realizado pelo autoconhecimento. Por quê? Porque já somos livres. Então, o que tem que mudar é uma compreensão. O que exatamente é esse conhecimento? Aqui vem uma frase em sânscrito e em seguida a tradução. O ser é real, o universo é aparentemente real. O indivíduo não é diferente do ser, né? Isso aqui é uma síntese do ensinamento fundamental que existe em todos os Upanishads, portanto vai permear todo o Vedanta, né? Tudo é voltado para isso. O ser é real, né? O universo é aparentemente real, ele não existe por si mesmo, e o indivíduo não é diferente do ser. Então ele está querendo dizer que o indivíduo é real como o ser. Conhecimento não é se entreter com o entendimento conceitual dessa frase. O conhecimento, ele causa no jiva um desfrute. Ele desfruta como? Ele curte, ele aprecia essa convicção, ele aprecia esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? Na verdade, trata-se de desfrutar de uma convicção direta, totalmente assimilada, ou seja, ela está presente em todos os momentos da sua vida e ela é inabalável da verdade subjacente que ela expressa. Ou seja, ela está amparada na verdade sua que ela está expressando na sua vida. Ou seja, ela expressa o ser que você é, só que nessa vida aparentemente dual, né? Então, isso que ele colocou aqui numa pequena frase é muito importante, né? O conhecimento não é você se entreter com o entendimento conceitual, né, cognitivo, não é só isso. É quando esse tipo de entendimento ele finca raízes tão firmes que ele permite que você desfrute desse entendimento sobre você mesmo. Ou seja, você se deleita consigo mesmo. Como? Através de algo inabalável, que é o conhecimento. O conhecimento é algo que não vai ser abalado por nada em Mithya, porque o conhecimento está ancorado numa outra ordem de realidade, que inclusive abarca Mithya, e essa ordem de realidade é Satya. É por isso que a pessoa tem que entender que, sendo ela livre, ela tem que reforçar e dar margem a que esse conhecimento se estabeleça. Por isso que ele diz aqui no começo do item que isso só pode ser realizado pelo autoconhecimento, porque você já é livre. É claro que você pode fazer uma prática que reconhecidamente afete os obstáculos, né, ao autoconhecimento. Afetar o obstáculo ao autoconhecimento e o autoconhecimento surgir são duas coisas separadas, ou seja, elas não têm uma relação de causa e efeito. Mas é claro que a prática ela pode ajudar fazendo isso. Ela pode balançar seriamente os obstáculos ao autoconhecimento, né? E quando você entende isso, que a libertação só pode ser realizada pelo autoconhecimento, você já está fazendo isso, né? Você já está liberando um espaço do seu entendimento para isso.
né? Então, essa é a base desse desfrutar dessa convicção, né? Por isso que dá um contentamento contínuo e inabalável, porque, na verdade, ele vem de um entendimento, de um autoentendimento de si mesmo, né? O item 3, ele coloca uma coisa muito interessante aqui. O autoconhecimento não acontece automaticamente, e ele é realizado apenas pela investigação vedântica, que são aqueles 3 passos, né? Você ouve, né, um aspecto ali ligado às escrituras, você vai raciocinar sobre o que você leu, ou seja, você vai refletir sobre o que você leu, você vai comparar com as coisas que você entende, vai ver qual é a discrepância que existe e vai pegar o que você tem de discrepante e vai remover provisoriamente e vai ficar aplicando o entendimento vedântico nesse aspecto. É assim que a gente procede nesse manana, né? Nesse raciocinar. Você vai trocar uma peça desse navegador, né? Que é um programa aqui, você vai trocar pelo programa vedântico. No que no seu não estiver funcionando bem, você troca pelo vedântico. Quando você vê que o seu não está de acordo com a escritura, você troca, e aí você precisa dar um crédito, você precisa dar um tempo para que as situações ocorram e você tire as dúvidas sobre qual é o conhecimento que você está usando que está funcionando melhor. Se é o que você conhecia de você sobre você mesmo, ou se é o modo como o Vedanta te apresenta ao mundo, né? Ao mundo como você mesmo. Então, depois que você pensa, você repassa por todos esses movimentos de raciocínio, você vai assimilar isso como? A pessoa só assimila na prática mesmo. Então, é no seu dia a dia, exatamente esse dia a dia mais comum, mais simples possível, né? Você vai, então, trabalhar desse modo, ouvindo, raciocinando, do jeito que a gente comentou aqui, e você vai assimilar, fazer o Nididhyasana sob a orientação de um guru adequado. Aqui no Brasil, o ponta disso é o Arlindo Nagar, né? Que é o centro onde isso se desenvolve. Bom, quando ele fala aqui que o autoconhecimento não acontece automaticamente, ele está querendo dizer assim, que o autoconhecimento, ele, na maior parte das vezes, ele não fica automaticamente firme, forte, inabalável. Né? É por isso que você precisa de instrução. Se o autoconhecimento ele fosse, por natureza, uma ocorrência que desse, né, que conferisse ao Jiva um conhecimento firme e inabalável, não precisaria de instrução, não precisaria de esclarecimento. Né? Essa convicção firme e inabalável ia permitir ao Jiva fazer o correto reconhecimento dele como consciência ilimitada em toda situação da aparente dualidade. Mas não é assim que ocorre, por várias questões que a gente volta e meia aborda aqui no Vedanta, né? Uma é o próprio desenho do corpo sutil do ser humano, é a tendência à entropia do sistema, é o fato de estar tudo muito bem condicionado por vasanas, que primeiro tem que ser trazidas à tona. Então, tem um monte de coisas que atrapalham mesmo, né? O sistema, ele além de ser resiliente, ele resiste, né? Ele tem uma resistência, né? Então, é por causa disso que ocorre toda essa instrução, né? E é exatamente o que ele está falando aqui no 4. Ó. A instrução serve para quê? Para refinar a mente. Para isso que serve a instrução. A instrução vai fazer com que funções da sua mente que são destinadas para essa tarefa se especializem em detectar coisas da sua própria mente. É isso que a gente está fazendo quando a gente estuda Vedanta, por isso que a mente vai ficando refinada, né? A função Buddhi da mente, que a gente traduziu, né, como intelecto, ela vai ficando muito refinada, é uma capacidade de discernimento, uma capacidade de discriminar X de Y, separar o joio do trigo, o que é real, o que não é real, né? A investigação só é possível, tá? Porque a investigação ela entra em meandros muito delicados das projeções mentais do Jiva, que são meandros que ele vai se tornando ciente deles à medida que a mente dele
vai sendo tornada, né, vamos usar o termo maior, o corpo sutil dele for sendo tornado mais refinado com a reiterada prática dessa tríade do Vedanta, né, que é o escutar, o raciocinar e o assimilar no dia a dia, é o Nididhyasana, né? Então, isso tudo vai levando ao refinamento da mente. A sua mente vai ficando como se fosse um radar cada vez mais delicado, cada vez trabalhando com mais bandas de frequência. E dentro de cada banda de frequência, ele fica com uma visão muito aguda, ele é capaz de decompor aquilo em várias outras bandas, né? Então, você vai se tornando um investigador das paisagens do seu corpo sutil, né? Que você entendeu, primeiro por entendimento, que o seu corpo sutil ele está só refletindo a sua visão de mundo, ou pode falar o contrário também. O que você chama de mundo é só o que você está vendo no seu corpo sutil. Então, todo esse refinamento ele vai mostrar para você esse funcionamento sutil do seu corpo sutil, com as diferentes funções dele, e vai mostrar, face ao ensinamento, o que você pode fazer ou não com relação a esse panorama e, sobretudo, o que você pode fazer com relação a esse panorama, levando em conta qual é o objetivo, que é a libertação ou o amor não dual, né? Então, esse refinamento ali no item 4, ele é alcançado através de Karma Yoga e Upasana Yoga. Aqui vem a vantagem de técnicas que, apesar de estarem embasadas numa visão dual, elas refinam a mente, tá? É o Karma Yoga e o Upasana Yoga. O Upasana Yoga ele tem ritos devocionais obrigatórios, tem meditação, etc. De qualquer modo, o Upasana Yoga ele refina o seu corpo sutil diretamente, muito também com capacidade de foco e atenção, né? E o Karma Yoga ele ensina você a lidar com o ambiente de um outro modo. Você não é mais o centro do ambiente, né? O resultado das suas ações não cabe a você, cabe a um sistema imparcial que vai resolvendo essa matriz toda de interesses a cada instante. Então, esses dois tipos de técnicas, eles permitem um refinamento da mente, né? Agora, para que o indivíduo ele usufrua adequadamente do Karma Yoga e do Upasana Yoga, o conveniente é que ele se aproxime dessas duas técnicas com uma atitude devocional, né, com uma visão devocional dual mesmo. Esse é o bacana do Vedanta, né? Ele não dispensa as coisas, ele trata o relativo como relativo. Então, né, a devoção dual está no mundo relativo. Então, no mundo relativo, vamos lidar com a devoção dual para ela estabilizar uma relação devoto-objeto de devoção. Olha que bacana, né? O que é que isso faz? Isso é uma ciência. Isso permite que a sua mente sossegue com relação a um dos problemas maiores que tem na mente do adulto, né, do indivíduo adulto, do sansari, que é a expectativa com relação aos frutos das ações dele. Esse tipo de técnica, o Karma Yoga, quando você entende onde ela se situa, como ela se situa na sua vida e para que serve o Upasana Yoga ou alguma vertente dele, fazem com que a sua mente pare de se ocupar com irrealidades, ou seja, atritos com o meio. Elas te tornam algo móvel, inteligentemente acoplado ao meio, por livre compreensão, por entendimento. Você passa a trabalhar em conjunto com o meio por entendimento de que, no fundo, o meio, como ser humano, tem uma das suas expressões em você. Então, a visão de que você está separado do meio como uma entidade separada é um completo erro de análise, inclusive lógica, né? E o posicionamento, né, dualístico, devoto, quando o indivíduo se aproxima do Karma Yoga e do Upasana Yoga, ele é muito útil. Ele faz com que esse tipo de prática seja facilmente assimilada. Tá? Um devoto, que ele já está um tempo na devoção e ele pega o Karma Yoga, nessa visão não dual, ele assimila o Karma Yoga com muita facilidade, por exemplo, né? Bom, por que o Karma Yoga requer devoção dualística? A razão é a seguinte: o devoto ele vai dedicar de um modo reverente, né, de um modo devotado.
ele está fazendo uma dedicatória, ele está fazendo uma oferta, tá? Ele vai dedicar, vai devotar todas as ações, sejam elas mundanas e espirituais, ao Senhor, ao campo dármico, a Ishvara, a Deus, né, numa visão dualista de Deus, como aquele que dá, né, os resultados das ações, né? É essa que é a postura. Isso que é o centro do Karma Yoga, tá? Quando ele faz isso aqui, o que ele está fazendo? Tem um cerne aqui, tem uma alma aqui nessa frase. Quando o devoto dedica reverentemente todas as ações que ele está fazendo ao campo dármico, ele está de pleno conhecimento, por pura aceitação e entendimento, é algo realmente de boa vontade, ele está entendendo por que ele entrega as ações. Ele está entendendo que os frutos das ações que ele acabou de entregar não cabem a ele. É isso que ele está querendo dizer. Ele está entendendo isso. Ele está se comunicando com o campo através desse tipo de compreensão. Eu dedico todas as minhas ações ao campo, porque eu sei que os frutos que essas ações vão gerar, não cabe a mim o destino deles. O destino deles, a intensidade deles, quando eles vão acontecer, é dado pelo campo, é dado por Ishvara, por Deus, não é por ele, né? Então, esse tipo de atitude em relação aos seus frutos, em relação à sua expectativa, em relação ao que você entende por você mesmo, é que caracteriza o Karma Yoga. É por isso que o indivíduo ele oferece as ações dele a Deus. Ele tá num reconhecimento de que, no fundo, ele não tem como agir esperando que o que ele esteja querendo que seja satisfeito por Deus. Ele tem uma expectativa, mas ele sabe que a realização disso ou não cabe a um poder que é bastante transcendente em relação ao conhecimento dele, mas do qual ele não se sente separado. É assim que trabalha o Karma Yoga. A gente fala muito isso porque às vezes as pessoas elas confundem causas com efeitos, né? Então elas acham que no Karma Yoga você tem que fazer alguma ação de caridade. Não, não é verdade isso. Entretanto, uma ação de caridade ela tem que ser feita com o espírito de Karma Yoga, entenderam? Se eu vou fazer uma ação de caridade, eu tenho que fazer com o espírito de Karma Yoga. O que isso quer dizer? Que se a pessoa, para quem eu estou querendo agradar, me xingar, brigar comigo, tudo, eu tenho que me segurar para não ficar zangado, eu tenho que entender como isso funciona. É o espírito, tem que compreender que a coisa funciona assim. Não adianta aí fazer uma caridade achando que vai ser bem querido, não. Se for fazer uma caridade com o espírito de Karma Yoga, vai receber o que o campo te manda de bom grado também. Não tem jeito. É só para não confundir uma coisa com a outra. Por isso que eu falo que é uma confusão de causa e efeito, né? De fato, se você for fazer uma ação de caridade, se você tem isso no seu Sivadharma, né? Que é ser uma pessoa caridosa, você vai lá, faz a sua parte, mas sem esperar, né, usufruir dos louros de ter sido uma pessoa caridosa. Se a coisa não funcionar, não fique zangado. Não é pessoal, é funcionamento de sistema. Uma coisa já para ir perturbando um pouco, né, a visão última que a gente tem da dualidade. Bom, fazer soar trombetas diante de ti. Exatamente, por aí. Bem lembrado aí. Bom, então ele explicou o que é o Karma Yoga, né? Então a gente está vendo que o Karma Yoga não é atitude em si, quer dizer, não é uma atitude com uma intenção, né? É o modo como você lida com a atitude em si, né? Isso mostra muito como você está vendo você mesmo. Já o Passana Yoga, ele requer uma devoção dualística, assim como o Karma Yoga. Por quê? Porque o devoto, o inquiridor, ele permanece reverentemente no Senhor como se o Senhor fosse um objeto de adoração. É quando se diz que o devoto ele tomou refúgio no Senhor, né? Eu tomo refúgio no Senhor. Quantas escrituras, né, devocionais de tantas religiões falam isso, né? Você vai ler
Salmos de Davi tem isso. Você vai ler Rumi, que é um poeta sufi persa, ele fala do mesmo modo, e assim tantos outros, né? Mas, enquanto a filosofia devocional nos faria manter essa dualidade de forma permanente, por quê? Porque ela precisa da adoração, né? De um devoto em relação ao seu objeto de devoção. Então, enquanto a filosofia devocional ela vai ficar por aí, porque na verdade ela não se propõe e nem tem como se propor ir fora disso, o que o Vedanta ele introduz? Ele introduz o devoto através dos portais sagrados da investigação, né? Ele mostra o inquiridor a objetivar a relação devoto, né? Objeto devotado e devoção. A inquirição, você objetiva tudo que está acontecendo, né? Então, ele conduz o Vedanta a isso, a esses portais sagrados da investigação, que é uma forma mais refinada de devoção dualista e que, por sua vez, culmina na devoção não dual, no fim da separação e da busca. Por que ele fala que a autoinvestigação é uma forma refinada de devoção dualista? Porque o indivíduo está lidando com coisas que ele mesmo está criando o tempo todo. É isso que ele está aprendendo a ver. Ele está entendendo o mundo como uma realidade não dual, com duas ordens de realidade que não se tocam. Isso está sendo usado como um passo. Ishvara, Jiva, corpo sutil, tudo isso são degraus que o Vedanta usa para que o indivíduo perca o senso dele de ser uma individualidade separada. Mas ele trabalha ao nível de crenças. Por isso que ele usa esses entendimentos, né? Mas tem que estar claro que são entendimentos, para que o indivíduo não confunda o meio, que é o Vedanta, com o fim, que é o autoconhecimento, né? Embora depois que o autoconhecimento fique claro, é muito bacana ficar ouvindo o Vedanta, ele fica mais bonito ainda. É verdade. Então, por isso que ele disse que a investigação é uma forma mais refinada de devoção dualista, porque está usando palavra que é dual, está utilizando um jogo conceitual que vai dar efeitos no seu entendimento de você mesmo. E isso, por sua vez, culmina na devoção não dual, no fim da separação e da busca, e numa apreciação constante da experiência sempre presente do amor não dual, que é o objetivo final da vida humana, que é a libertação, como a gente viu ali no item 1. Né? Então, é assim que a coisa vai trabalhando, né? O Vedanta ele estimula, né, esse ímpeto devocional, ele não briga com nada que estimula isso, só que ele coloca num outro ponto de entendimento, quando ele faz você entender que aquilo que você via como amor dual, eu amando Deus, né? Primeiro eu amo outros objetos mais, digamos assim, mais mundanos, né? Eu amo minha família, meus filhos, minhas ideias, meu trabalho. Depois eu amo Deus, amo meus ideais e daí por diante. E, finalmente, o Vedanta ele acaba te mostrando que o que você está fazendo no monte desses movimentos que são projeções é criar um monte de objetos de amor. Para quê? Para conseguirem dar conta do seu amor inerente a você mesmo. Até que você entenda que o amor que você vê no mundo, em objetos, etc., ele só está lá porque você é amor. Até que isso fique claro em você, que é você que vai borrifando tudo de amor, vai impregnando tudo de amor. As coisas em si não têm isso. Esse é o último jogo dual do Vedanta, né? É o último movimento dele, por isso que ele diz que é uma forma de devoção refinada dualista, porque ainda está separando você dos objetos, né? Depois, finalmente, isso aí cai também por terra. Mas, de qualquer modo, isso aí acaba culminando numa liberação, que é uma devoção não dual, onde o indivíduo vê ele mesmo sempre como objeto e o meio do amor por ele mesmo. Ele já se vendo agora com uma consciência não dual, né? Ilimitada. Né? É quando termina a separação e a busca, ou seja, termina o sentido de uma entidade
com, com o entendimento de que ela é separada, uma entidade separada e o mundo. É isso que termina, é isso que dá fim na busca. E você aprecia isso. A gente viu isso um pouco acima, né? Você começa a desfrutar desse tipo de convicção, porque realmente ele modifica o teu lidar com a sua vida. Modifica bastante mesmo, né? Ele te bota num outro modo de apreciação, que não tem a ver com esses repiques, né? Colinérgicos, cheios de adrenalina. Não é uma coisa assim. É mais como se fosse um subwoofer de fundo, né? Largas e amorosas ondas graves, assim, sempre no fundo, pulsando, né? Em qualquer situação. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu aqui? Eu estava pensando aqui, esse amor, né, é o ananta, né? Que é essa quando você conclui, né, a sua natureza ilimitada. Porque essa expressão amor, assim, isso é histórico, né? Na humanidade, a gente vê, as pessoas confundem muito o apego com o amor, né? A visão de amor. O que é esse amor desinteressado, né? É quando você realmente conclui pela ilimitação, que nada te falta e você tem aquela paz, né? Aquele chante, isso que é o amor. Aí você consegue ver o amor em tudo, em todos, né? Que nem o Krishna diz, quem me vê em todos os seres, vê todos os seres em mim, sou eu. É esse que é esse Ananta. Me ocorreu isso daí. É isso mesmo. Aparece como um contentamento, né? Uma autoconfiança, né? É o Eu, ananta, é a ilimitação. eu me senti muito sensível. Eu já era sensível, fiquei mais ainda, emotiva. Nossa, esses dias eu vi o Bhagavad Gita sendo contado, eu chorei. Muito bom. É lindo, é perfeito. É uma busca que a gente fez a vida inteira. E a gente, sim, eu digo eu, a gente que está aqui no grupo, eu busquei a vida inteira alguma coisa para me explica, me mostra como que é. E é provado, é mostrado, é sentido no coração. É perfeito, o Vedanta é perfeito. É Eu estou algo que amando. ele pode ser comprovado, né? Mas ele precisa de um tempo de intimidade para dar efeito. Não tem jeito, né? Ele precisa de uma reflexão. É bacana, é isso mesmo. A gente vai comprovando, a gente vai vendo. A gente vê a mudança nas pessoas perto da gente. As pessoas, assim, as pessoas me acham estranha, porque eu não gosto mais de ouvir conversa fiada, mas eu sou brincalhona demais, entendeu? Então, às vezes, quando eu começo a falar sério com eles, eles ficam, nossa, fala, mas o que é isso? Como assim? Aí eles me procuram quando está com algum problema motivo, algum parente que está doente, eles vêm me procurar para mim falar alguma coisa e acaba saindo, de tanto eu ouvir sobre, né? Mas é lindo, é perfeito. E eu consigo confortar, né? Pelo que eu sei, o pouquinho que eu aprendo, eu consigo passar isso para as pessoas e eu acho perfeito, muito legal. É bacana isso, né? É um jeito. Tem pessoas que têm esse jeito mesmo. Elas vão conversando de um jeito que as outras pessoas vão entendendo. É Sim, bacana e isso. eu sempre trabalhei com o público, agora está melhor ainda. Então, ixi, as pessoas não brigam mais comigo. Facilita, né? Facilita mesmo. Sim, o jeito da gente conversar, de falar com mais carinho, mais atenção com a pessoa acaba se apaixonando. Eu falo que o Vedanta deixa algumas pessoas assim bem mais sociáveis do que elas eram. Sim, em Essa tudo. experiência minha pessoal, assim, é bem mais sociável, bem mais fácil de lidar. Sim, É bacana mesmo. Ele vai dando uns efeitos. vai, às vezes é imediato. Outro dia eu É, estava ouvindo uma aula que era para mim. Falei, não é possível, tá sendo falado para mim isso daí. E me aliviou, me tirou um peso. Eu passei as férias inteirinha com peso. E me tirou naquela hora o peso. Eu falei, puxa vida, eu já sabia disso. Por que eu esqueci nesse momento de sofrimento?
eu não busquei isso que eu já sabia. E é assim, a gente vai ouvindo e reouvindo e reaprendendo e Isso, guardando, mentalizando, absorvendo. É, é assim mesmo, funciona assim mesmo. Bacana, Flávia, muito bom mesmo. Então, eu vou ler só um itenzinho ali que eu deixei ali para trás, eu ia ler depois que terminasse o parágrafo mesmo. É o item 3 ali no rodapé da página 5, ó, quando ele fala do item 3, né? Quer dizer, fala do item 1 e tem aquele númerozinho 3 ali para a gente ver embaixo o que é. Ele fala dos 4 fundamentos e o primeiro fundamento é a libertação, é o objetivo principal, né? Qual o fundamento básico da experiência humana? É a libertação, né? Aí ele colocou no item 3, ele botou aqui, ó, segundo o Vedanta, todos os objetivos humanos podem ser reduzidos a 4 tipos. Essa redução é bem legal, hein? É uma das reduções do Vedanta que funciona muito bem. Bom, primeiro objetivo, segurança, artha. O segundo objetivo é prazer, kama. O terceiro objetivo seria virtude, que a gente pode entender como uma das expressões do Dharma. E o último objetivo, né, a última grande categoria, onde a gente poderia incluir os objetivos humanos, a gente tem libertação, moksha. A busca de segurança, prazer e virtude é uma luta permanente. Por que ela é permanente? Porque ela se processa no ambiente dual, né? Eu adquiro segurança, aí eu tenho que lutar para manter a segurança que eu adquiri. Aí eu estou num grande momento de prazer. Tudo que eu quero é que o prazer continue e que o desprazer vá embora. Então, eu estou no conflito também. Na virtude, eu sempre tenho problema de cair, né? De ter uma queda, né? De ter uma queda moral, uma queda diante do Dharma. Então, é uma luta permanente. Já com a libertação, moksha, toda a luta termina, porque a gente descobre segurança e alegria em si mesmo. A gente descobre segurança e alegria numa outra ordem de realidade, que, no fundo, é a nossa verdadeira identidade, é a nossa identidade mais profunda. É nisso que a gente encontra, né, a segurança e a alegria em si mesmo. É o que muitas religiões falam de Deus interior, Deus interno, o Deus de todos os seres. É claro que no Vedanta, à medida que isso vai ficando claro, essa coisa de Deus interior e exterior vai desaparecendo também, né? Mas através disso você entende bem como é que várias religiões, né, elas trabalham com isso, já sabendo disso de alguma forma, né? Então, é quando toda essa luta, né, ela termina porque você para de buscar segurança e alegria fora de você mesmo. Então, você para de conflituar com o meio. Então, esses 4, né, grandes objetivos, eles podem ser reduzidos aos 2, né? Que é o primeiro bloco de objetivos, é essa tríade aqui. É o Artha, né, que é a segurança, o Kama, prazer, e o Dharma, que é a busca pela virtude, né? Então, tem 2 grandes blocos. Primeiro esse, Artha, Kama, Dharma, que é a busca de objetos em constante mudança, né? Esses 3 tipos aqui, né, de objetivos dentro dessa primeira categoria, eles têm desde objetos muito densos a muito sutis, né? Você quer a segurança do seu corpo, da sua identidade, de algum papel seu. Você quer uma virtude, você está com alto ideal, né? A sua estrutura de discernimento é muito sutil, você é uma criatura muito abnegada. Tá? Mas a gente, não importa se o objeto ele é sutil ou não, e se ele é bastante nutrido ou não, ele é sempre um objeto, ele está sempre sujeito ao aparecimento, à ocorrência dele por um tempo e depois à perda. O que ele está querendo dizer? Que o indivíduo ele se apoia em algo que é instável, né? Que são aparentemente reais, ou então ele se apoia na busca pelo ser real e imutável, que nunca é alterado por essa dinâmica dual, porque ele está situado numa outra ordem de realidade, que, aliás, é uma ordem de realidade toda abarcante, né?
ela abarca também essa ordem dual. Então, aqui ele separou, né? Porque, como é que ele mostrou como é que o Vedanta ele explana isso com detalhes, né? O que é a libertação como objetivo principal da vida humana, né? Então, discorreu sobre os objetivos principais, falou que a libertação para nós é o mais relevante de todos e como é que eles devem ser olhados, né? Então, terminado isso aqui, alguém quer comentar alguma coisa sobre o fim desses 4 fundamentos? Eu acho tudo isso aqui tão denso, né? Caramba, eu nem sei muito o que dizer sobre isso. Eu acredito que a libertação da carne é o da gente desencarnar mesmo. Ir para algum louco aí melhor. É, é, A gente a, sair desse é, corpo, né? Pô, meu, às vezes é um fardo, velho. Você tá é, doente, você tá mal, e tem que levantar. Então, acho é, que é isso aí. Você é, descolar mesmo e... o fato de você saber que você não está associado a um corpo nesses moldes aqui, né, sujeito à dor, à putrefação, tudo, não implica dizer que você não vai sentir os incômodos dele, né? Afinal de contas, é através dele que você está experienciando as coisas, né? Está experienciando você mesma. Então, o que o Vedanta ele contrapõe a isso, né? O Vedanta ele vai dizer que você está se vendo como realmente associado a um corpo, é por isso que isso te incomoda, né? Então, ele vai propor para você várias coisas para você ver se esse tipo de construção ele faz sentido para você, se com o passar do tempo você vai usando essas sugestões do Vedanta e você vai vendo se realmente a degradação do corpo ela continua te incomodando ou não. É como se você estivesse lidando com uma arena de impressões sutis. Você repara nisso, Flávio? Meu, é assim, eu nunca gostei dessa vida, não, meu. É, Nunca. né? Falar a verdade, não. Mas Foi a sua vida, desde mas criança. E é é, engraçado que, assim, eu queria ser veterinária. Pobre, não ia ser mesmo. Eu trabalho com animal. Eu trabalho dentro do bem-estar é, animal. Acabou que foi isso mesmo. Mas eu sempre acreditei que tinha alguma coisa que o povo quer esconder da gente, entendeu? A gente é muito é, enganado, a gente é muito enganado com relação a tudo. Se a gente é verdade. tiver o conhecimento sobre a gente não era tão enganado assim. Por isso que a É, gente não tem tanto acesso, é difícil chegar. Quando eu falo Vedanta, tudo o que é isso? Então, não tem como explicar. Eu falo, gente, procura saber, Karma Yoga é legal, é prazeroso, não é religião, não é, ai, vai lavar, fazer uma lavagem cerebral na cabeça, não é. Vocês olhem para mim, vai ver, pô, eu parei até de mancar, meu. é, vai dando esses efeitos todos mesmo, né? A pessoa vai assimilando, vai soltando algumas coisas mesmo. Sim, às vezes vem falar Isso mesmo. comigo, fala, Flávia, o que você acha? Outro dia uma lá estava com o pai morrendo. Ela, Uhum. Flávia, tem alguém da família aí que tá com bronca dele, que tá com o ranço dele? Tem, minha irmã não conversa. Falei, fala para a irmã ir lá e conversar com esse homem. Falei, às vezes é isso que tá prendendo. E vim embora para casa. Me ligaram e falaram, Flávia, você matou o homem. A irmã foi lá, o homem morreu. Aí colocaram a culpa em mim. É engraçado. É. Então, vamos continuar aqui, então? Então, aqui as 4 características da devoção informal dualística, né? Então, ele aqui ele vai deixar essa visão não dual de nada, ele vai dizer como é que funciona isso aqui. Devoção informal dualística, né? Você está vendo você mesmo aparecendo numa polaridade bastante curiosa. É você adorando você através de um objeto. Não importa o quão sutil, rude, ou seja lá que qualidade você queira dar a esse objeto, ele seja ou não, né? Então, a gente está nessa devoção dualística, né? Vamos ver como é que ele lida com isso. Depois a gente vai ver por que ele está querendo mostrar isso.
A literatura devocional, ela tem a sua utilidade, ó. Ele está interessado na técnica, na ferramenta, na medida em que pode instruir a prática do Karma Yoga e da Upasana Yoga. A literatura devocional, ela goza de certas características benéficas não encontradas nos Vedas e constitui o que pode ser chamado de devoção dualística informal. Bom, quais são as características aqui? Vai começar aqui. Primeiro, a primeira característica dessa devoção dualística informal, né? Não está obedecendo a nada que esteja rigorosamente em escrituras, ela é espontânea, depende aí, então, muito da configuração de vasanas, do corpo sutil do Jiva, que está lidando com isso. Estamos falando de algo bem pessoal, né? Uma devoção dualística informal, ou seja, pessoal, ela é pessoalizada. Quando você vê informal, veja que tem bastante espaço para a pessoalidade aí. Então, primeiro, a primeira característica é que Deus Ishvara, ele é trazido ao nível humano. Isso é contrário ao objetivo do Vedanta, que eleva a mente até o nível de Ishvara, e depois além, chegando até o nível da pura consciência não criada, Brahman, né? Ir além de Deus não é uma ideia blasfema, porque o devoto redescobre uma identidade que inclui Deus e o indivíduo, né? Aí que a onipresença de Deus fica óbvia, e que não conflitua com nenhum deles. Não há conflito, porque Deus e o indivíduo estão em uma ordem de realidade, e o ser, puro amor-consciência, está em outra, uma ordem que abarca Deus e o indivíduo, né? Então, a primeira coisa que acontece aqui, que o indivíduo tem que estar atento, é isso, né? Uma literatura devocional, ela, em geral, ela vai objetivar Deus, vai objetivar o ser. Ela vai antropomorfizar o ser, né? Algumas tradições e cultos são bastante pessoais, né? Outros já são um pouco mais diluídos, etc. De qualquer modo, o estudante, né, de Vedanta que está lidando com isso, o que ele tem que saber é que essa dualidade é uma concessão, ela está sendo tratada como uma concessão aqui pelo Vedanta, né? Mas depois a gente vai ver que esse tipo para muitas pessoas, esse tipo de antropomorfização de Deus, ele funciona como um canal para você. A gente vai usar essa palavra, mas com reservas. É um canal para curar emoções disfuncionais, entendeu? Muito do funcionamento da sociedade indiana aqui, nesse livro, ele é apontado para esse aspecto interessante, né? Como eles têm uma cultura devocional muito forte, isso ajuda a balancear emoções disfuncionais, né? O indivíduo ele é obrigado a harmonizar aquilo na devoção dele. Então, ele está falando aqui de um artifício útil. Mas é claro que o indivíduo não pode perder o ponto de vista não dual, né? Ele não precisa conflituar com nada, né? É só ele saber que, para o Vedanta, Deus e o indivíduo estão em uma ordem de realidade, que é Nitya, e o ser, por amor-consciência, Brahman, está em outra ordem de realidade, que é Satya. E no final vocês arrematam dizendo que Mithya se resolve em Satya, né? Bom, segunda característica aqui, né? De qualquer forma, olhando a realidade do ponto de vista do indivíduo, né? Ou seja, de Mithya, uma vez que Deus foi humanizado, que é o que acaba acontecendo com a devoção dual, né? Informal, um relacionamento passível de uma ampla gama de possibilidades é atingido através do Deus personificado. Olha como é que está funcionalizando as emoções da pessoa. Ó. Por exemplo, tirando da biblioteca de arquétipos emocionais humanos, Deus poderá ser tratado como mãe, pai, bebê, marido, esposa, mestre ou amigo. Que interessante essa manobra aqui, muito boa.
né? A terceira característica dessa devoção não dual, então a gente viu que nessa segunda, Deus pode fazer uma série de papéis, né? Ele vira um objeto moldável em vários outros objetos com os quais o devoto está se relacionando de um modo mais concreto. Então, bom, qual é a terceira característica? É que, após estabelecer esse relacionamento com um Deus humanizado, ocorre uma interação regular e íntima, que não é confinada pelas regras prescritas. Ela não está limitada pelas regras prescritas nas Escrituras, que falam como se deveria ter uma relação formal com Deus. Ela não está limitada por isso, ela é pessoal, ela é íntima. O devoto interage com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar e da maneira que ele ou ela desejar. Deus pode ser abraçado, beliscado, pode ser beijado, acariciado, pode ser aclamado, pode ser visto como confidente e até repreendido, e tudo sem nenhum medo de ser abandonado por Deus. Essa abordagem de tudo está valendo, entre aspas, que caracteriza a devoção informal Dvaita, né, dual, Dvaita dual, ela é distinta dos nossos relacionamentos típicos com as pessoas. Por quê? Porque sempre existe um medo de rejeição na relação com as pessoas. E nessa relação com Deus, nessa relação Dvaita, não tem esse medo. O devoto jamais vai se sentir rejeitado por Deus, né? Então, ocorre um medo de rejeição nessas relações com as pessoas. Esse medo ele está sempre em segundo plano. E, no caso desse tipo de relação Dvaita com Deus, esse medo não ocorre, não faz sentido, né? O que caracteriza a verdadeira relação devota é a ausência de medo, né? É reverência, devoção, amor e uma ausência de medo. O devoto ele não tem medo de Deus. O devoto ele é perdidamente apaixonado por Deus, é diferente. Ele é perdido. Ele perdeu a ele mesmo na devoção. Isso que é um devoto consumado, um devoto dual consumado. Ele se perdeu na devoção, né? Ele não está expresso ali como uma vontade, né? Agora, essa é a diferença, né? Não há esse medo, porque, na verdade, embora o Deus tenha sido personificado, o que se entende de Deus é aquilo que nunca se esconde, nunca evita, né, o devoto. E esse tipo de devoção, né, tão íntima, também está em forte contraste com os métodos mais formais de adoração baseados nas Escrituras. Nesses métodos, regras específicas devem ser observadas, como os mantras apropriados, né, inclusive a entoação para várias divindades, a sequência de ações necessárias para o êxito dos rituais e os instrumentos sacerdotais necessários, né? Alguém quer comentar alguma coisa até esse terceiro item aqui sobre isso? Sobre essas características, né? A antropomorfização de Deus, né? Deus antropomorfizado, no segundo aspecto, ele pode cumprir qualquer papel dos arquétipos que o devoto está usando no naipe dele, né, de vássanas que ele tem, e que, finalmente, esse relacionamento íntimo, ele permite uma vazão e um estabelecimento uma estabilização de emoções, né? Porque não há medo nessa relação, né? É uma relação de um confidente. Então, quem vai olhando isso com cuidado, vai reparando como faz falta uma visão devocional no ser humano, né? Seja uma visão preponderantemente dual, não dual, ou um mix dos dois, né? Isso ocorre porque o ser humano ele é um devoto dele mesmo. Como ser, ele é devoto do próprio ser que ele é. Só que, levado pela ignorância, ele projeta essa devoção em coisas que ele acha que são objetos e que vão satisfazê-lo.
né? Agora, o que tem que reparar nisso tudo é que tudo isso é uma decorrência natural da própria natureza do ser humano como ser, né? Ele emana isso naturalmente. Então, é muito importante que isso aqui seja canalizado de alguma forma, né? Enquanto há uma ignorância quanto a si mesmo, a devoção não dual, a devoção dual, muito embora eu veja muitas pessoas fazendo até mesmo uma recriminação, tudo, né? Ah, isso é uma coisa mais infantil, tudo. Não é bem assim, né? Ela é capaz de estabilizar, coordenar e direcionar energias emocionais no devoto que estão num nível muito profundo, às vezes profundos demais para poder serem expressos, né? Então essa devoção dual ela consegue dar uma domesticada, né, nesse tipo de impulso, que é um impulso muito forte. Então essa característica aqui, quem tiver um componente dual, devoto mesmo, do fundo do coração, ela pode ser usada com facilidade, não importa se a pessoa é estudante de Vedanta, se ela é um aluno de Bhakti Vedanta, como é o pessoal ali da consciência para o movimento para a consciência do Senhor Krishna, né, os Hare Krishna, ou se é do pessoal ali mais do ashram, ali aquele que era o mestre do Vivekananda, como é que era o nome dele? Bom, enfim, a missão Ramakrishna também, que tem um viés assim devocional, que acaba entrando para o lado dual. Não importa, não importa, não importa o nível de realidade disso. Para o Vedanta, tudo isso é aparentemente real e tem sua validade enquanto relativo. Então, isso eu falo para as pessoas que têm essa devoção dual e gostam da não dualidade, ou seja, elas não só têm uma devoção dual, como também gostam da investigação, para elas não perderem essa devoção dual. Ela é muito boa, né? Tem pessoas que realmente praticam isso muito bem. Ela aparentemente ela é real, não tem nada de real nela, né? Ela só é absolutamente irreal, mas ela funciona muito bem na dualidade. Tem um amigo meu que é assim, ele é fascinado por não dualidade e ele tem um componente Bhakti muito bacana. Um outro personagem clássico aqui dessa Sampradaya do Vedanta é o Abhedananda, né, que era um Gnani consumado e um devoto fervoroso de Ishvara, né? Então, uma coisa não briga com a outra, né? Deus e o indivíduo estão em uma ordem de realidade, e o ser, que é o que nós e Ishvara somos, está em outra ordem. Então, não tem problema você ser um Gnani consumado e ser um devoto consumado. Por isso que é bacana você ler Vedanta, você ler que Nisargadatta era assim, né? Era um baita de um Gnani e tinha momentos em que ele fazia profundos pujas, profundas adorações a Sampradaya dele, a Ishvara, ao mestre. Aí perguntavam para ele, ele achava muita graça, ele dizia, ué, mas que aparente contradição é essa que vocês estão vendo que eu não estou vendo nenhuma? Ele achava esse monte de comentário que faziam sobre ele uma bobagem, isso são mesmo, né? Quando a compreensão do cara é clara, ele não mistura as coisas. Não tem problema o que o personagem dele faz. Está fazendo um puja, tem uma vocação, né? Tem uma vassana de adoração que é bonita, faz um belo puja. Qual é o problema? Isso é bonito, isso é ótimo. É um ótimo uso para o corpo sutil, fazer uma adoração conscientemente do que está fazendo, né? O Vedanta, quando ele é bem direcionado, ele sabe se valer muito bem desses recursos, eles são ótimos, né? Bom, então ele parou aqui no 3 e ele vai agora concluir, mas ele vai ficar devendo o 4 aqui. Cadê o 4? Às vezes o James fala isso, ele fala que vai falar uma coisa e não fala. Bom, bem, portanto, existem 2 tipos distintos de devoção dualística. Olha que interessante isso, tá? A devoção de Nitya, né? Onde você se vê como uma entidade separada, tá? Existem 2 tipos distintos, são 2 grandes subgrupos. Um deles é a devoção formal dualista, que está prescrita nas escrituras, na forma de práticas devocionais específicas, assim como no Karma Yoga e o Upasana Yoga, né? Quais são as outras práticas devocionais? Um montão delas.
Dizem que tem 7. Né? Depois eu até posso publicar no grupo, né? Cantar o nome do Senhor, frequentar satsang, andar na companhia de grandes devotos, cultivar literatura devocional, ter uma atitude de reverência em relação aos seres. Né? Então, essa aqui, que é a devoção dualística informal, o indivíduo ele é livre. Né? Essas são as práticas devocionais específicas que a gente comentou aqui. Né? Algumas são até obrigatórias para os householders, né? Que são o pessoal que é pai de família, né? As mulheres que cuidam de crianças, trabalham fora. Existem práticas formais para a gente assim também, né? Na sociedade antiga da Índia, e são umas 7. Depois eu vejo isso, se eu ainda tenho isso. Eu acho que eu tenho, né? A outra parte é essa devoção dualística informal. E ela tem muita base na literatura devocional, por isso que ela é tão atraída, por isso que muita gente é tão atraída pela literatura devocional. É como se para cada composição de Vassara, de cada corpo sutil, fosse encontrar um santo, né? Uma história de devoção. Na qual, nessa literatura informal, o indivíduo ele é livre. Né? Ele pode interagir com o Senhor através dos seus vassanas. Olha que coisa boa. Ele não está tendo que primeiro purificar esses vassanas tremendamente para depois interagir. Ele age, né, com o objeto da devoção, que é Deus, através da exposição das suas vassanas. Ele não tem medo de ser rejeitado por causa disso. Por isso que ele interage com o Senhor de qualquer maneira. Nenhuma dessas práticas dualistas se destina à libertação. Ao contrário, tanto as práticas formais como as informais são destinadas a refinar e purificar a mente. Então, esse é o objetivo aqui. A gente não pode esquecer nunca isso aqui. Como é que o Vedanta está vendo essas práticas devocionais dualísticas, né? Tanto formais quanto informais. Elas são destinadas a quê? No contexto da gente, né? Jnana Yoga, elas estão destinadas a refinar e purificar a mente, né? Encher a sua mente de objetos. Se for encher a sua mente de objetos, que encha de objetos adequados, né? E que melhore o foco, né? Dessa mente e ensine ela sobre Ishvara, para que ela possa ficar devidamente bem relacionada com o ambiente, com o Deus manifesto. Né? A devoção dualística formal, ele já vai entrar na interpretação da Escritura. Já é outra coisa. Ela é obrigatória para todos os que buscam a liberdade, porque ela é projetada, ela é desenhada especialmente para alcançar as 4 qualificações exigidas para a investigação vedantina. Né? Quais são essas quatro? Está aqui embaixo, ó, no rodapé aqui da página. Essas 4 qualificações são a discriminação, os 4 Ds, né? A discriminação, o desapego, a disciplina e o desejo, que o pessoal da tradução completou aqui. Né? Então, discriminação, desapego e disciplina. Com relação à disciplina, tem 6 disciplinas internas. Controle da mente, que é a mente não ficar devaneando. Dá para ver que a mente está bem controlada quando ela para de devanear muito. O dos sentidos, quando os sentidos não carregam o indivíduo de qualquer jeito. Retraimento, que também é a capacidade de lidar com os sentidos, né? Não ser muito extrovertido. Ter a paciência, fundamental. Fé nas escrituras védicas. Você inicia a prática nas escrituras védicas dando um voto de confiança, né? Até que você tenha um tempo suficiente para ver se aquilo está funcionando ou não. Isso que é a fé. Né? Não é uma fé cega. É uma fé que está lá, pendendo ali dos resultados que você for alcançar com a Upasana Yoga, com o Karma Yoga e com a auto-investigação. Então, não é uma fé cega. E você não ser vinculado às necessidades por distrações, ou seja,
Uma pessoa que não seja vinculada, que ela não seja vinculada a prazeres sensoriais, né? E nem a prazeres mentais. Ela pode passar por isso, mas não que seja vinculado, né? Que seja obrigatório. Aí, finalmente, a tradução aqui botou o desejo ardente de libertação. Aquele que tem todas as quatro é chamado de inquiridor qualificado ou adhikari. Adhikari, eu não sei como é que fala isso. Bom, aí a gente volta lá para cima. Então, voltando um pouco aqui, o que o James está colocando aqui é que aquelas quatro qualificações, né, os 4Ds, eles podem ser muito apoiados por uma devoção dualística formal, né? Esses passos formais, né? Depois, para quem quiser, tem os passos formais aqui para os householders. Consta também de prestar homenagem aos antepassados, ter boas relações com os reinos, né, da existência, né, os animais, tudo, pássaros. São várias outras, né? Fazer serviço de caridade, escrituras, práticas devocionais. Bom, por outro lado, a devoção dualística informal, ela já é um complemento opcional. Ela é opcional porque a prática de personificar Deus exige uma determinada mentalidade, que alguns poderiam chamar de peculiar, né? Desconhecida para a maioria dos buscadores ocidentais, mas bem projetada no dia a dia da cultura hinduísta, por exemplo, né? Onde você tem essa devoção dualística informal aqui, além da formal, mas é informal, bastante forte, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que, de repente, talvez o ocidental ele não tenha esse tipo de mentalidade, né? Com esse tipo de abertura para lidar de um modo tão informal com Deus. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente está lendo? Bom, continuando aqui. É engraçado porque é um texto intrigante mesmo, né? Ele fala umas coisas que a gente nunca tinha reparado antes. A gente vai lendo essas coisas que ele comenta aqui, mas tudo pingado num monte de livros ao longo de tanto tempo. Aí você pega uma coisa exposta desse jeito, ela dá um modo, né, de olhar assim, bem mais hábil, né, bem mais interessante, assim, bem mais compreensível, eu diria. Né? As coisas entram no lugar, né? Bom, a devoção dualística informal, ela é distinta dos 5 atos obrigatórios de adoração exigidos pelo Karma Yoga, conhecidos como Pancha Mahayana. Esses aqui é que eu tenho aqui no computador. Depois eu posso publicar para vocês. O que são esses 5 atos obrigatórios? A gente pode publicar lá no grupo do Vedanta mesmo, só para ter uma ideia, né? Então, olha só, ela não tem a ver com esses 5 atos obrigatórios. Isso aqui, esses 5 atos obrigatórios, eu acho que essa Pancha Mahayana ela é voltada para os householders. Quer ver? Deixa eu ver o que ele fala aqui. É isso mesmo, ó. Esses 5 atos de adoração que ele falou, né, que são obrigatórios numa devoção formal. Os 5 atos de adoração que devem ser realizados diariamente como forma de contrabalançar danos, expressar gratidão e purificar a mente são os seguintes: Devayana, reverência a Deus e aos elementos, o que inclui meditação. Pitruyana, reverência aos nossos pais e antepassados, por exemplo, cuidar bem dos pais. 3. Manushyayana, reverência à humanidade, por exemplo, caridade, serviço social, ajuda física ou ensino, qualquer coisa que você possa dar. Bhutayana, reverência aos seres do reino vegetal e animal, por exemplo, oferecer comida e água, bem como preservação do meio ambiente.
E 5, Brahmayana, adoração ao conhecimento védico, estudando as escrituras e oferecendo esse conhecimento a outras pessoas, né? Então, isso que vocês viram aqui é um exemplo, que são atos de adoração, atos devocionais, né, obrigatórios numa devoção formal. Isso aqui são 5 atos que podem ser realizados pelas pessoas que não têm uma vida como um sannyasi, né? Ou seja, não são renunciantes. Então, são atos de adoração que podem ser feitos por qualquer pessoa que está vivendo em sociedade. É só ela organizar isso, né? Se ela tem interesse, e ela dedica um tempo dela, né, periodicamente, a meditar sobre tudo isso e praticar isso, né? Mas é interessante saber que eles são formais, então eles devem ser realizados de acordo com algumas prescrições, alguma regularidade, né? Não adianta a pessoa fazer isso aqui uma vez ou outra, né? O interessante é se ela entra em fazer isso, ela passa um bom tempo fazendo, para ver que tipo de efeito dá, né? A pessoa aqui, ela começa a usar instâncias do corpo sutil dela que ela não está acostumada, não conscientemente a usar, né? Essas instâncias vão sendo organizadas e azeitadas, né, por práticas como essa. Mas voltando ao que a gente está falando lá em cima, ele está dizendo que a devoção dualística informal, ela não é tipo esses atos obrigatórios, né, que são exigidos pelo Karma Yoga. Por exemplo, esse que a gente viu. A devoção dualística informal também tem o benefício de refinar mentes emocionalmente turbulentas, porque ela consegue direcionar as emoções de uma pessoa, né? Ela dá uma vazão, ela estabiliza isso numa relação, que é com a relação com o objeto adorado, com Deus. E isso vale especialmente para pessoas que têm relações familiares ou interpessoais difíceis. É o que as pessoas dizem, está faltando. O que falta no mundo é Deus. Quando as pessoas falam isso, pode ser olhado como isso, que essa função devocional aí que o ser humano tem, que é muito forte, ela não está encontrando vazão. Aí fica se moldando numa série de objetos completamente prejudiciais, né? Então, quando nossos relacionamentos íntimos não são saudáveis, nós precisamos de relacionamentos saudáveis para neutralizá-los, né? Um ser humano sem relacionamentos saudáveis será emocionalmente disfuncional por definição. Pessoas emocionalmente perturbadas procuram desesperadamente companhia, porque a mente humana exige bons relacionamentos para a saúde psicológica. De fato, os psicólogos falam consideravelmente sobre o valor das relações de apoio. Isso também embasa a ideia da pessoa, né, que está envolvida no autoconhecimento, ela fica ligada a uma sampradaya, ficar ligada a uma sadhana, né, ficar ligada a um satsang, sempre na companhia, né, de textos, de pessoas, ela está envolvida nesse ambiente, né? São as relações de apoio. Assim, para o buscador espiritual cuja mente está perturbada por causa de relacionamentos turbulentos, a devoção dualística informal ela é particularmente útil. Olha que coisa bacana. Quando uma pessoa emocionalmente perturbada coloca a cabeça no colo de uma pessoa amorosa, real ou imaginária, a dor é bem mais fácil de suportar, né? Todos nós sabemos disso por experiência própria. Crianças em famílias extensas, né? Que são aquelas famílias onde se misturavam os afazeres da família, os parentes de primeiro grau, os parentes de segundo, primos, correlatos, né? Bisavós, tudo. Então, crianças nesse tipo de famílias, famílias extensas, né? Onde sempre tem um adulto a quem recorrer, elas tendem a ser emocionalmente mais saudáveis, porque sempre tem um adulto que as apoia. Elas sempre têm um adulto a quem recorrer. Infelizmente, em geral, as famílias extensas foram substituídas por famílias nucleares, nas quais os pais trabalham e geralmente estão estressados e absorvidos em si mesmos quando estão em casa. Consequentemente,
as crianças modernas costumam ter pouco apoio emocional. Se uma criança não desenvolver autoconfiança emocional, ela não vai se individualizar de um modo eficiente, eficaz. Ela não vai conseguir cristalizar uma personalidade que referencie ela na vida. E ela vai ser incapaz de avaliar objetivamente seu lugar no mundo. Aqui o desbalanceamento emocional, mostrando como é que isso atrapalha a capacidade de discernimento do corpo sutil, né? A criança vai ser incapaz de avaliar o seu lugar no mundo de um modo objetivo, de um modo prático, e vai ficar se condenando a um tumulto emocional sem fim, tumulto esse que a gente, né, conhece, tantos exemplos aí que avançam vida adulta afora e muitas vezes vão até o fim da vida, né? Uma mente perturbada é incapaz de ouvir os ensinamentos da liberação. Ela é incapaz de raciocinar de modo eficaz e, infelizmente, ela é incapaz de assimilar o autoconhecimento. Alguém quer comentar algo sobre isso? Eu vou terminar aqui, antes do tópico Narada era iluminado, só para a gente fechar aqui. A devoção dualística formal, de acordo com o Karma Yoga e o Upasana Yoga, né, com ou sem devoção dualística informal, leva à autoindagação, né? Essas duas práticas, quando elas são bem feitas, elas estabilizam o corpo sutil de uma determinada forma que ele fica capaz de realizar uma tarefa que é muito importante na autoindagação. Ele começa a ficar capaz de objetivar as nuances mais sutis, emocionais e mentais dele mesmo. Ou seja, ele começa a ver isso e não se misturar com isso. Embora ele sinta o tranco disso, ele continue sentindo, ele começa a entender o que está ocorrendo, né? Karma Yoga e Upasana Yoga bem feitos, eles fazem com que a mente consiga cumprir melhor esse tipo de objetivo da autoinvestigação, né? Eles transformam a mente em algo focado, bem direcionado e não perdido nas suas próprias vasanas. Então, é uma mente capaz de atuar de um modo mais equitativo, né? Por isso que ele está dizendo que Karma Yoga e Upasana Yoga dão as bases para a autoindagação, né? E é através da autoindagação que o indivíduo, ele no fundo, ele vai ver que não tem o fazedor, portanto não tem o adorador, e nem aquilo que é adorado em si. Isso aqui, né, nessa autoindagação da própria devoção, que o antigo devoto do alto está acostumado a fazer, é que ele vai compreender que o que ele chamava de amor é pura e simplesmente autoconhecimento não dual, né? E na autoindagação ele vai conseguir objetivar essa relação de sujeito-objeto entre Deus e ele, né? E ele vai entender, quando ele entender o que ele é, ele vai entender automaticamente que ele é ilimitado e é puro amor. É isso que vai ficar claro. Isso, o que a gente chama de autoconhecimento não dual, é conhecido como devoção não dual, porque fica claro para o devoto que essa devoção emerge dele como ser, do mesmo jeito que emerge de Deus como ser. Como ser, eu emerjo em Jiva e eu emerjo em Ishvara como amor. É isso que vai ficar claro para o devoto não dual, né? O devoto dual, ele vê Deus como a fonte do amor. O devoto não dual, ele acaba não vendo diferença entre ele e Deus, porque ele percebe que ele e Deus são a mesma coisa na verdadeira dimensão da realidade, que é a dimensão de Sati. Por isso que a devoção fica não dual, ela não tem mais um objeto. O devoto se vê como o próprio amor, né? Como o próprio amor impessoal. A devoção não dual, ela é liberdade do devoto, e ela é liberdade para o devoto, ou seja, o devoto está livre dos medos e dos desejos dele mesmo, né? Ele não vai viver mais de acordo com esses medos e desejos. Se essa progressão
não for clara quando estudarmos literatura devocional, a gente corre o risco de ficarmos presos na filosofia da devoção, permanecendo estagnados. Existem muitos textos devocionais úteis disponíveis, mas devemos consistentemente interpretá-los de acordo com os ensinamentos tradicionais do Vedanta, se quisermos o amor não dual. Portanto, embora existam muitos comentários escritos sobre sutras da devoção de Narada, a maioria se conforma à filosofia devocional, né? Quando você vê livros comentados segundo o Bhaktivedanta, que é o Vedanta, né, olhado numa visão dual, e não no enfoque do Vedanta, do Advaita Vedanta, né, do Vedanta original, que é o que está baseado aí o mais antigo, que é o que está baseado na visão não dual dos Upanishads, né? Então, muitas vezes uma pessoa, ela pega livros devocionais, né, que são histórias de grandes santos. É muito interessante a gente ir lendo tudo isso sob o enfoque do Vedanta, porque a literatura devocional ela é muito entusiasmante, a pessoa fica muito entusiasmada, ela fica muito envolvida com a história do devoto do santo. E ao mesmo tempo que você vai ficando envolvido, você vai olhando isso da plataforma que está sendo ensinada aqui, né? Você até entende os dilemas dos santos, você entende a resolução que os sábios davam para os problemas. Por exemplo, você lê o Novo Testamento, né? O Evangelho de Jesus, com a visão do Vedanta, é sensacional. As soluções que ele dava ali na prática eram não dualidade pura, né? Embora que carregados, né, com o significado dual das palavras que ele usava, inseridos no contexto de uma religião profundamente dualista, né? Profundamente dualista, que é o judaísmo, né? Mas é importante ir olhando essas literaturas devocionais com essa visão aqui. Se você olhar com cuidado, você não vai encontrar uma contraposição de uma a outra, como muitas literaturas fazem crer que exista. Não é verdade. Você pega um livro de Santa Teresa d'Ávila e leia com cuidado toda a história dela, que é uma história muito bonita, ou de algum outro santo ou sábio cristão, ou até mesmo indiano, de uma cultura que você gosta, vai comparando com o Vedanta para ver que interessante como vai ocorrendo ali a coisa, como ela é bacana, né? Vale a pena, quem gosta mesmo, se debruçar numa literatura devocional dessa, dual mesmo, mas jamais perdendo de foco o que está aprendendo aqui no Vedanta. O Vedanta nunca exclui nada dele, ele só inclui, é por isso que muitas pessoas não gostam, porque parece uma ameba que fagocita tudo, e é mesmo. O Vedanta ele é tão poderoso que ele fagocita tudo. Aí a gente não fica falando para as outras pessoas para não passar por chato. Pô, lá vem aquele chato que diz que tudo está praticamente inserido como um subconjunto no Vedanta. Então, por isso que a gente não fala, mas para um grupo de Vedanta a gente fala, sim, tudo está praticamente inserido como subconjunto do Vedanta. Não sei se tudo, mas praticamente tudo que eu vi até agora está. Então, com essa visão, você entende essas visões todas. Né? É bacana. Quem não tem muito assim, pendor devocional, eu sugiro dar umas lidas em literaturas de santos, de sábios, sabia? Elas são muito bacanas, são pessoas que são movidas, num determinado momento da vida delas, por um profundo discernimento. Esse discernimento ele é apoiado num foco mental absurdo, e elas simplesmente vão para frente, é uma coisa impressionante. A pessoa, eles ficam unifocados, é um foco extraordinário. Então, tem vidas muito bonitas assim, a própria vida de Jesus é bonita, de Tim Mayananda é bonito, né? Tantas, né? Santa Teresa d'Ávila, Ananda Maimá, e um sem outro aí de santos e sábios, né? Chames de Tabriz, tantos que vocês podem ver, vale a pena, são muito inspiradoras. Eu acho que é ótimo para quem está estudando Vedanta ler literatura devocional com esse enfoque que ele está colocando aqui. É altamente inspiradora. Ela dá
ela dá uma outra dimensão aos valores preconizados pelo Vedanta. A literatura devocional, ela te ensina, sob forma de histórias, tudo, a você dar valor pelos valores preconizados ao Vedanta e por que são valores que realmente você tem que cultivar, né? Bom, gente, eu falei muito dessa vez, vocês não falaram nada, então, ou estão achando muito bom esse livro, como eu estou achando, que eu acho ele muito interessante, eu não tenho nem vontade de perguntar muita coisa, porque é um modo muito interessante de colocar devoção, muito bonito, mas se alguém quiser colocar alguma coisa aí... Boa noite, Alex. Está falando é Lorene. Tudo bom, Boa Lorene? noite. Também estou gostando muito, estou começando os meus estudos recentemente, né? Estou amando, mergulhando mesmo, e a impressão que dá é que quando a gente vai estudando e vai mergulhando no Vedanta, que tem uma base muito sólida, né? E essa devoção ela vai se tornando uma consequência natural, né? Isso aí é o andar normal. É o andar normal. Você vai entrando em contato com isso, a devoção vai vindo. E a devoção vem o discernimento, né? Vem o modo de olhar as coisas de um jeito diferente. Tudo isso vem vindo. É normal. Quando ocorre assim, é normal. As coisas vêm vindo meio juntas. Muito bacana, é lindo. Lindo. O Vedanta é muito elegante, é muito bonito. Muito mesmo. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado aí. Obrigado pelas suas palavras aí. É isso mesmo. Quando a coisa está assim, normal, sem muito obstáculo, vai acontecendo assim. Essas coisas vão aparecendo. A pessoa vai ficando desapegada, fica mais gentil, né? Fica mais interessada. Engraçado isso, né? Muito interessante. Fica mais interessado. A vida começa, né? Parece que a tua vida começa de verdade, né? É a verdade, né? Porque você está vendo a vida do ponto de vista da vida, né? Da vida. Você não está resistindo. Até onde o Jiva pode ver a vida do ponto de vista da vida, isso é Vedanta. Até onde isso é possível é Vedanta, né? Porque é muito bacana. Muito bom esse depoimento aí da Lorene. É assim mesmo, a coisa vai indo. Sensacional. É muito bacana, vai ocorrendo assim mesmo. Aí, às vezes, com algumas pessoas, a coisa ela prende um pouco, né? Eu estou vendo isso há um tempão, papapá. Aí aquela coisa, né? Dá uma lida no livro. Ou então, tem uma coisa tão interessante, olha, eu tive aula de yoga com o ex-marido da Glória Arieira, que era o Paulo Murilo. Aí lá, eles foram alunos do Dayananda. E o Paulo Murilo, ele tinha muitas questões muito abstratas. Aí um dia o Dayananda se amolou com ele, aí disse assim, Paulo, você está pensando muito. Você vai lá para o pessoal ali, no Movimento para a Consciência de Krishna, passa uns finais de semana cantando com eles, não fica pensando muito, não. Vai lá, não fala que você é daqui, porque eles não gostam do pessoal daqui, o pessoal do Advaita Vedanta, eles são dualistas. Vai lá, vai curtir, vai lá tocar símbolo, vai lá cantar o mantra, vai fazer suas referências ao Senhor Krishna. E, olha, funcionou muito bem, viu, para ele. Ele disse que foi ótimo. Estabeleceu um foco. Me parece que, às vezes, o Vedanta ele dá um monte de recursos justamente para isso, né? O indivíduo vai lá e vai calibrando. Ele, com o passar do tempo, ele vai ficando muito sensível a essas sugestões do ensinamento, né? No começo, a gente é muito atolado, né? Muito cabeça dura. Então, não entende o ensinamento associado com as coisas que estão ocorrendo na vida. Aí depois vai ficando mais simples. Você vê assim, e se eu tentar isso? Aí vai lá e funciona, olha que bacana. Porque tem que pôr na prática. Se não pôr na prática da vida... Não adianta nada. Não adianta nada. Se uma pessoa ela quer desenvolver um comportamento devocional aqui e ela não faz nenhuma oferenda no dia a dia dela para Ishvara, seja uma oferenda como uma oferta de flores ou uma reza, tudo, ela não vai saber porque ela não está praticando, né? Ela só vai saber depois de alguns meses, né? Lidando com isso diariamente, que outras instâncias
do corpo sutil dela estão sendo acordadas aí, em geral, que eu noto, Leilene, que são instâncias mais suaves, né? São mais organizadoras. Nessas instâncias, a mente trabalha de um modo muito mais suave e direcionado. Muito mais. Eu noto isso, né? Você elege uma prática devocional, vai fazendo com o tempo, né? Não precisa ser uma coisa formal tudo, né? Mas o compromisso de fazer sempre que dá vai dando realmente outro tipo. Então, todas essas sugestões são muito bacanas, né? São para serem usadas e elas mudam mesmo a pessoa, mas a pessoa tem que ficar um tempo. E sempre tem aquilo, né? O que é raciocinar em cima do Vedanta, Manana, né? Tem que falar aqui porque nós somos uma classe de ocidentais e nós ocidentais somos um pouco selvagens. Então, não é afrontar o ensinamento. Raciocinar não é isso. Não é o ensinamento de falar coisas e você brigar com o ensinamento. Não. O ensinamento foi mostrado para você, então você vai conferir o que o ensinamento tem, que está em desacordo com o que você está apresentando, e você provisoriamente substitui no seu programa a visão do ensinamento, a sua visão pela visão do ensinamento, naquele aspecto específico. Aí vai insistindo com isso. Aí depois de um tempo é que só você dá para ver qual é o sistema que funciona de um modo mais adequado. Tem que ser, como você falou, uma aplicação prática mesmo. E é por isso que é preciso ter uma persistência, porque vamos supor que eu estou trocando, né, um pensamento, que ficou claro, tem uma vássana bastante adármica. Aí eu estou trocando ele por um outro pensamento vedântico, numa das infinitas manobras que o Vedanta tem. Aí, a inércia que você tem é ficar desapercebido. Então, você tem que insistir. Primeiro, até que fique claro, toda vez que aquela coisa venha. Segundo, que você deve trocá-lo. Então, por isso que é preciso um tempo, né? Como se você estivesse lidando com uma ferramenta muito sutil, né? O Vedanta ele é uma ferramenta muito sutil, extremamente delicado. É a delicadeza última da dualidade é o Vedanta. A delicadeza suprema da dualidade aparece sob forma do Vedanta. Aí você estuda a dualidade apontando para a não dualidade e usando recursos da dualidade. Olha que bacana. Só o Vedanta mesmo fazer uma elegância dessa toda. Bom, gente, alguém quer fazer mais alguma colocação? Só uma... Ali na hora que ele fala da gente oferecer o conhecimento védico, né, para as outras pessoas, foi muito interessante na aula de terça-feira com o Fábio. Paramartananda diz assim, bem enfaticamente, que a gente não deve ficar compartilhando os ensinamentos, a não ser que a gente seja solicitado. Aí ele fala, é interessante, vai ser publicada a aula ou amanhã ou no sábado vai ser publicada a aula. E o livro, ele diz, nem um trecho de música. A gente fica empolgado quando a gente se deslumbra, né, com a beleza do Vedanta e quer compartilhar. E que a gente não deve fazer isso nunca, jamais, a não ser que seja solicitado. Tá? Então, eu sugiro para as pessoas lerem isso no livro, tá? É o Bhagavad Gita por Swami Paramartananda, e vai ser publicada a aula. Nós estamos bem nesse trecho lá. Isso é importante para caramba. O Krishna diz no Bhagavad Gita para a gente não ficar importunando as pessoas. Sabe por quê, gente? Porque não tem nada errado no mundo. Então, a maior parte das pessoas cumpre esse curso mesmo, de se identificar com uma pessoa, é assim mesmo. Aí vem um punhado, não sei por que cargas d'água, que o cara começa a se questionar. Como é que é isso? Isso é assim mesmo? Mas, a rigor, não tem nada de errado com o mundo, né? Então, quando uma pessoa solicita você é obrigado a informar. Ou então, apontar para a pessoa alguma coisa. Ou alguém, ou um texto. Agora, se você não é solicitado, muitas vezes, esse tipo de atuação que eu já vi ocorrer várias vezes, eu mesmo fiz, tantas pessoas fazem isso sem querer, na boa intenção, a gente acaba criando um problema. A pessoa fica zangada, e como ela não está interessada, na verdade, no assunto, ela vai interpretar esse assunto de acordo com as visões que ela tem. Então, a possibilidade de ser cometido um erro
é tão grande, mas tão grande, que é praticamente certo que o campo dármico não está interessado naquele tipo de evento. Se ele estiver interessado naquele tipo de evento, ele dá um jeito de pegar aquela pessoa, até se for necessário quebrar bastante a cabeça dela, antes dela ir parar numa turma de Vedanta. Entendeu? Mas não adianta. A gente acaba sem querer criando incompreensões na melhor das boas intenções, né? Por isso que o Sr. Krishna também diz, não ensine isso a quem não tem temor a Deus, quem não tem reverência a Deus, e muito menos ainda a quem não está interessado no ser, muito menos, né? Não cutuca a onça com a vara curta. A maior parte das pessoas está muito bem acomodada, está sim, na sua busca por prazer e segurança. Vai ficar cutucando onça lá dentro para você ver o tipo de corrida que você acaba levando. Já vi muita gente levar corrida, eu, inclusive, por ter me comportado desse modo que as escrituras fazem advertência. Não faça isso. Não faz isso por quê? Porque dá errado. Tem muita chance de dar errado. Então, Poliana... Eu acho interessante essa sincronicidade, porque o Marcelo levantou uma coisa que eu estava pensando justamente quando você leu aqui, eu vou até ler de novo aqui um pedaço do texto. Uma mente perturbada é incapaz de ouvir os ensinamentos da liberação, de raciocinar eficazmente e de assimilar o autoconhecimento. Quando você leu essa parte, eu lembrei justamente disso que o Marcelo falou, e aí eu entendi por que a gente não deve ficar falando desse tipo de ensinamento para as pessoas, porque às vezes as pessoas não estão com uma maturidade emocional que possibilite com que elas consigam enxergar e investigar a si mesmas. Então, por isso que fala que é jogar pérolas aos porcos, porque eles não vão entender a preciosidade, porque estão numa confusão mental. Eu só queria falar isso porque eu achei muito interessante o Marcelo ter falado isso, e eu pensei exatamente a mesma coisa, e eu não tinha essa compreensão, essa clareza antes de você ler essa frase desse livro, sabe? Que foi muito importante para mim, porque eu também tenho essa mania, assim, de querer que todo mundo saiba esse conhecimento, porque como foi bom para mim, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Mas hoje eu entendi isso. A pessoa diz, né, o que é bom para mim é bom para os outros, né? Então, a inocência. Tem aquela famosa frase, né? Alto lá, cara pálida. Calma, como é que você sabe disso? Sim. É aquela coisa, né? É o que o Marcelo disse. Você só deve dar esse conhecimento quando é solicitado. Se você souber quando é solicitado, é sua obrigação de dar. Se você não souber quando solicitado, é sua obrigação encaminhar de alguma forma, né? Agora, não ficar cutucando as pessoas, porque, infelizmente, acaba dando até um efeito contrário ao que a gente imagina, né? Infelizmente. Final das contas, sabe? É tudo a mesma consciência, fazendo um monte de papel mesmo. Cada vez isso vai ficando mais claro. Ninguém vai morrer mesmo, cada um vai cumprir as suas tarefas mesmo. E não adianta você apresentar uma coisa que a pessoa não vai entender. As pessoas dizem, é uma semente que você joga lá. Mas não adianta eu pegar uma semente de feijão e jogar no asfalto. Pô, é inútil, né? Se pelo menos eu estou jogando numa terra que daqui a um mês e meio vai chover, ainda tem uma chance, né? Mas tem pessoas cuja configuração não está voltada para isso mesmo, né? Estão voltadas para outra coisa. Então, vem sempre isso das escrituras de dizerem para a pessoa não ficar cutucando o sansaris com isso, né? E é verdade. Não é bom, não é bom, não é produtivo, não faz sentido, acaba gerando uma confusão danada. Oi, Alex. Tudo Oi, bom? Henrique, tudo bom? Diga. Como tá? Tranquilo? Tranquilo. Sempre está tranquilo, né? É. Pois é, ontem justamente o Marcelo contou, né? Quando foi terça-feira, a gente teve essa última parte aí que eu não sei, né? Eu tenho também, acho que todo caminho do meio é bom, né? Extremos não são ruins, né? E nesse sentido, né? Eu acho que
não é, eu acho que às vezes é uma questão mais de feeling, né? Quando você percebe que existe um ambiente ou alguma coisa, né? Eu sou suspeito para falar porque minha profissão é essa, ensinar, sou professor, né? Até tenho uma disciplina que eu que já comecei já praticamente se transformou em Vedanta essa disciplina, né? Para alunos, né? E eu percebo de que às vezes, né? É bom para a pessoa, para alguma, principalmente na garotada, né, que está muito perdida por aí, né? Às vezes trazer, e é engraçado isso também, né? Eu percebo isso porque eu lido com meninos de 18, 20, 21 anos, né? E eu percebo que eles muitas vezes, né, tenho turma de, vou te falar, 100 alunos, com lista de espera de 50 e por aí vai, né? E eu percebo que tem uma parte da turma realmente que não entra, não vai, percebo que não vai. Mas tem uma parte, digamos, um quarto da turma, sei lá, que eu percebo que tem um impacto. Tem um impacto. E eles são, e como são novos, né, ainda não estão muito, digamos, talvez estão mais abertos, tem um, né, não estão tão dogmáticos, tão rígidos, eu acho. E isso traz um efeito interessante, cara. Eu acho que, sem querer ser o profeta, né? Nem nada disso, né? Mas eu acho que em algum momento, né, com uma, dependendo, nesse caso, meu sabadão é esse negócio, né, da aula, né? Tenho a possibilidade de fazer, eu faço da melhor forma possível, com a melhor das intenções, né? E eu percebo que isso é uma forma também, eu quando faço isso, às vezes eu tenho uma clara percepção de que estou fazendo uma ofrenda, eu estou colaborando com o campo porque eu sinto que é o correto a ser feito por mim nessa situação e ter uma função, eu acho, né? Porque se fosse assim também, você poderia perguntar para todos os mestres, né? Por que ele, Cristo, por que saiu pregando? Por que não guardou para ele mesmo? Ele É, saiu pregando. Por que não guardou para ele? é, Ele poderia ter ficado lá no deserto, sei lá onde que ele estava, e esperar que alguém chegue para ele e pergunte: vem cá, como que? Ele não fez isso. Ou seja, eu não seria, com todo respeito, né, a escritura, o que foi escrito, eu não seria tão radical nesse sentido, sabe? Eu acho que o caminho do meio é muito sempre bem-vindo, né? Em algumas situações. Certamente quando você já percebe que não existe, a pessoa tem um perfil que não, certamente é jogar pérola no porco, com certeza. Mas tem outras situações que de repente até você pode ser uma pessoa que abra, que possa jogar algo que a pessoa, né? Você nunca sabe que efeito vai ter isso na pessoa, né? Você nunca é. sabe. Você nunca É isso sabe, de aí. repente tem um efeito positivo. Eu já tive É, alunos que me falaram um ano depois, me falaram, professor, me mandaram até mensagens muito boas, né? Professor, sabe, eu me lembrei de sua aula, papapá, e eu comecei a procurar e, sei lá, eu acho dessa forma, não sei, minha humilde opinião, né? Não sei. é isso mesmo, Henrique. Vamos esperar chuvas, então, né? Vamos ver o que vinga aí dessas coisas todas. É assim mesmo. Tudo válido, tudo válido. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, dado o avançado aí da hora. Qualquer dúvida que alguém tiver, pode entrar em contato comigo ali pelo Messenger, tudo. E eu vou procurar, se eu encontro aqui, uma publicação específica desse Pancha Mahāyanas. Eu acho até que eu separei isso no celular. Aí eu vou publicar lá no grupo, tá? Como material aí do Yoga Devocional, tá bom? Servir aí de apoio. Então, vamos lá, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado ao Vedanta, muito obrigado a essa Sampradaya, ao Vedanta Brasil. Obrigado ao professor Arlindo, a nós todos, a todos os esforços aqui
estão conduzindo, né, o Vedanta Brasil ao longo dos anos já, né, dando as suas aulas, seu conhecimento. E lembrando sempre para as pessoas que, na nossa tradição, a doação espontânea ela não é obrigatória. A doação ela nunca é obrigatória e ela é sempre muito bem-vinda. Então, quem puder contribuir com o que achar relevante assim é muito bem-vindo. Tá bom, gente? Tudo para que a gente mantenha essas plataformas sempre acessíveis, né, gratuitas, disponíveis para todo mundo. Tá joia, gente? Muito obrigado a todo mundo. E a gente se encontra aí no final de semana, provavelmente. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação ela é necessária, apropriada para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.